Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mostrar como se usa o software Radiante. Para quem não conhece, o software Radiante ele é um software que é pago. Você até consegue usar ele de forma gratuita por um tempo limitado, né? Mas no geral ele é pago. E nós utilizamos o software Radiante para fazer avaliação de imagens avançadas, como imagens de tomografia e ressonância. Tá? O Radiante é um software simples, mas existem alguns detalhes que podem melhorar em muito a forma como você avalia as suas tomografias e as suas ressonâncias, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, quando a gente abre o software Radiante, a gente precisa trazer as imagens para ele. E é importante que você salve as suas imagens em Daikon, formato Daikon, tá? Então olha só, quando a gente clica nessa pastinha aqui, procurar arquivos em Daikon, o que significa isso? Que quando o imaginologista me mandou as imagens, eu preciso que ele me envie elas em Daikon para que eu consiga trazê-las para o software. Normalmente elas vêm zipada, você salva em uma pastinha, extrai ela naquelas pastinhas e aí você consegue ter acesso a elas em Daikon, tá bom? Então olha só, primeiro vamos clicar aqui e a gente vai escolher o nosso paciente. Ó, eu vou escolher aqui a Lilica. A Lilica ela tem uma doença do disco intervertebral entre T13 e L1. Clico na pasta, tá? Tá aqui os arquivos. Clico selecionar pasta e pronto. As imagens automaticamente elas já vêm aqui para a lateral, tá? Às vezes pode ser que essas imagens demorem um pouquinho para carregar, o que é normal. Fica tranquilo, tá? Depende da sua internet, depende de quanta coisa você tem aberta aí, então pode ser que às vezes elas demorem um pouquinho. Olha só, quando as imagens vêm, se eu der dois cliques em cada imagem, um clique só em cada imagem, a gente já começa a ter acesso a elas, né? De uma forma bem simples. Só que fazer uma avaliação com imagens individuais trazem muita dificuldade e pouco entendimento sobre o que realmente está acontecendo e a localização da lesão às vezes acaba ficando um pouquinho prejudicada. Então eu vou mostrar algumas dicas para vocês. Olha só, se a gente vir aqui nesse quadradinho que está escrito dividir a tela e a gente clicar nele, a gente tem a opção de dividir em várias telas e colocar várias imagens ao mesmo tempo. Então, uma dica que eu dou para vocês é selecione sempre 4, tá bom? Então, selecionou 4 quadradinhos aqui. E agora a gente vai começar a transportar as imagens que estão aqui na lateral para essas janelas. Aqui eu tenho em tecidos moles, tá? Eu tenho um atomo em osso, então partes moles da coluna e osso. Então é a mesma atomo, mas com basicamente focos em regiões diferentes. Então eu vou jogar a parte moles primeiros aqui, a parte de osso aqui. E agora eu poderia já jogar esses outros dois cortes aqui embaixo. Só que para que Atomo seja uma coisa só e o software entenda isso como uma imagem só e nos dê localizações mais exatas, uma dica que eu dou para vocês é selecione uma dessas duas imagens. Eu gosto de selecionar mais a parte de tecidos moles, porque apesar dela focar em tecidos moles, a parte óssea ela está muito bem destacada e aqui vai ser importante nisso, tá? Então a gente seleciona ela, joga ela aqui embaixo, só clicar e arrastar. Tá? Jogamos ela aqui para baixo, a mesma imagem. E você pode observar que ao dar um clique e fazer uma primeira rolagem com o seu teclado, elas já todas começam a falar a mesma linguagem, tá? Todas começam, a hora que você passa, elas começam a rodar junto. O que nós vamos fazer agora? Aqui embaixo, clica, tá? Nessa imagem, um clique só. A gente vai vir aqui em cima, nesse cubo, que está escrito MPIR, Reconstrução Multiplanar. Vamos clicar aqui e selecionar corte coronal. Pronto. Vamos vir agora aqui do outro lado, nessa outra imagem. Vamos lá em cima no cubo de novo, MPR, e selecionar corte sagital. O que aconteceu aqui? A gente pegou a mesma imagem, que eu só quero agora para localização, e comecei a fazer com que a Atomo se converse. Entre essas 4 janelas, elas comecem a se conversar entre elas. Tá? E vamos começar a nossa avaliação. Antes disso, uma outra dica que eu dou, se vocês observarem, tem muitos dados aqui em volta, muita informação. Para a gente deixar essa imagem mais limpa e focar só no que a gente quer, a gente pode vir aqui na letra A, alterar anotações e clicar. Assim a gente limpa melhor esse espaço, tá? Vamos vir aqui nessa seta, deslocar imagem, clicar com o botão esquerdo do mouse e esse botão vai permitir que a gente faça movimentações. Observe como essas duas imagens, elas têm um paralelismo entre elas, tá? Quando uma movimenta, a outra também se movimenta. E agora a gente vai vir aqui na lupa e
e clicar com o botão direito do mouse. Então, quando eu clicar com o botão direito e jogar para frente, olha o que vai acontecer. Eu consigo dar um zoom e com o botão esquerdo eu faço a movimentação dessa vértebra. Perfeito? Aqui embaixo eu vou melhorar o posicionamento dessas imagens. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nesse triângulozinho escrito transformações, vou clicar nele para lateralizar essa imagem e agora eu vou movimentar ela e posicionar e com o mouse eu vou fazendo o scroll down para eu chegar em uma região importante de localização, que é a transição entre T13 e L1, tá? Dá pra gente observar muito bem isso aqui, pessoal. Olha só, eu tenho T13 e eu tenho essa última costela aqui, ó, de T13 e eu tenho aqui L1. Olha o processo transverso de L1 cranializando. Então eu consigo entender aqui a transição, bem essa diferença entre T13 e L1, o que vai me facilitar e ajudar muito a partir de agora. Vou até escrever aqui para vocês, ó, T13 e L1, tá? Perfeito. Agora, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, eu vou clicar aqui. Se eu clicar só aqui, ó, olha como essa imagem fica invertida. Então eu venho nessa setinha e vou girar na horizontal. Ou melhor, girar na vertical. Pronto. Agora eu tenho uma visão, olha só isso. Olha essa toma, ela foi feita da coluna inteira, tá? Olha que interessante, eu consigo visualizar aonde está a minha lesão agora. E nessas outras imagens, ela me mostra aonde está o corte, exatamente onde está o corte. Ó, tá bem no centro, tá vendo? Então, o corte tá passando bem no centro, por isso que eu tô conseguindo ter toda essa visualização. Agora a gente vai nessas imagens, no corte transversal, e a gente vai começar a passar o nosso mouse. E vocês vão observar aqui embaixo, ó, que ele tá passando, tá vendo? Ó, eu vou passando e vou vendo a região do canal medular. Eu até tenho aparentemente uma outra lesão aqui, uma possível lesão. Eu vou ignorar ela por um tempo, tá? Aparentemente tem alguma lesãozinha ali também. Eu vou continuar passando e vou no foco principal nosso. Ó. Observem o canal medular como ele tá limpo aqui dentro, ó. Então eu vou passando, vou passando, vou passando, canal medular limpo, até que vai chegar, ó, tô chegando, olha aqui, ó, tô entrando em L1, corpo de L1, L1, ó, processo transverso, aqui as costelas de T13, ó, elas vão inserir em T13, e olha o canal medular, o que aconteceu? Lotou de conteúdo, de novo, ó, canal medular limpo, 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 olha como lotou de conteúdo. Se a gente olhar nessas outras imagens embaixo agora, a gente consegue observar exatamente a localização, tá? Então, o foco maior me parece estar no corpo de T13, tá bom? Me parece até que ela está vindo, na verdade, de T12 e T13. Né? Me parece até, nesse caso, ó, que ela está vindo aqui em região de T12 e T13, ó. Parece que ela está vindo desse disco e caudalizou um pouquinho, tá? Interessante, né? A gente consegue fazer uma avaliação melhor. Olha como o canal medular praticamente está 100% comprometido aqui. Né? A compressão muito forte nesse paciente. E aí eu consigo entender melhor a abordagem que eu vou ter. Nossa, mas qual lado eu vou acessar? Essa hérnia aqui, ó, ela tá mais para esse lado. Se a gente clicar na letra A de novo, ela vai mostrar aqui, ó, R de right e L de left. Então, o acesso que eu vou fazer nesse paciente, na minha hemilaminectomia, é do lado direito. T12, T11, mais ou menos, tá? Lado direito, tá? Mais ou menos por aqui, lado direito, porque esse conteúdo tá um pouquinho mais lateralizado pro lado direito. Beleza? Essa é uma das dicas que eu queria dar para vocês. Agora, eu vou mostrar como a gente faz um planejamento para estabilização de coluna, tá bom? Então, às vezes, a gente tem uma fratura, uma luxação ou alguma coisa, e a gente vai precisar calcular o tamanho do parafuso que a gente vai usar. E eu vou passar algumas dicas aqui para vocês. Primeira coisa, eu gosto de selecionar essa parte de tecidos moles porque ela dá uma ênfase bem bonita no osso, né, na vértebra em si. Primeira coisa é entender o ângulo no qual nós vamos entrar esse parafuso. Para eu entender melhor esse ângulo, se a gente vir aqui nessa setinha, ó, e clicar aqui, ó, ângulo,
A gente vai entender, né? A gente vai conseguir traçar um ângulo aqui e entender melhor a projeção que eu vou dar para o ângulo de entrada dessa broca, desse parafuso. Ó, eu vou traçar primeiro 90 graus e depois eu vou abrir esse ângulo. Aqui está mais ou menos nessa vértebra, eu vou entrar mais ou menos com o parafuso a 60, 63 graus. Tá? É mais ou menos isso que eu tenho. Eu sei que na hora da prática isso é um pouquinho difícil a gente fazer essa medição, mas a gente consegue se basear muito pelos estudos que nós temos e pelo estudo que você está fazendo agora, tá? Do seu paciente, específico para aquele paciente. Então a gente consegue entender aqui mais ou menos o ângulo de entrada. Ah, Rafael, mas o tamanho do parafuso? Como que eu vou medir o tamanho do parafuso? Vem aqui, comprimento, seleciona comprimento e vamos tentar, dentro desse ângulo, pegar o maior estoque ósseo possível. Então, olha só, eu vou ter de parafuso dentro do osso do meu paciente um parafuso de 15 milímetros, mais ou menos, 1,5 centímetros, tá? Eu sei que eu tenho que ter pelo menos 1/3 para fora, a gente consegue extrapolar aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros, um parafuso de 20 milímetros mais ou menos. Tá? Então eu consigo, e pode até melhorar o ângulo se você quiser, ó. Tá? Então você consegue identificar o comprimento desse parafuso e o ângulo de entrada. Assim você consegue ter muito mais segurança para entrar com esse parafuso na hora da sua estabilização, para entrar com esse parafuso na vértebra. Tá? Isso é uma dica que eu queria deixar aqui para vocês também. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a medição de conteúdo no canal medular. Eu sei que isso é algo que é difícil da gente bater o martelo, é difícil a gente usar isso como um prognóstico, mas eu gosto de ter esse número para mostrar para o tutor o que está acontecendo, né? Para que ele entenda a quantidade de conteúdo nesse canal medular. Eu vou selecionar aqui essa parte óssea, tá? Vou chegar até o local da lesão, vou dar um zoom aqui. Apagar esse método aqui. Ó. Então, a gente consegue entender essa compressão acontecendo aqui. Se a gente vir aqui em cima e selecionar polígono fechado, ou só clicar a letra G, a gente vai conseguir traçar um círculo em volta desse conteúdo no canal medular. Tá? Ó. E a gente vai entender a área. Tá? Então, são 0,3 centímetros quadrados de área de ocupação de conteúdo dentro do canal medular. Tá bom? Então, é interessante, importante, né? A gente consegue ter mais ideia do que a gente vai encontrar e da quantidade que a gente vai encontrar de conteúdo aí dentro do canal medular. Então, pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês são metodologias simples, né? São ferramentas simples que a gente consegue usar para entregar um serviço melhor, para conseguir fazer um bom planejamento nesse software e trazer resultados melhores aí para sua cirurgia. Tá certo? Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço.